E aí, galera, beleza? Eu sou Michel de Biologia aqui mais uma vez para a gente continuar no estudo da zoologia. Vamos ver mais um dos grupos animais na escala evolutiva. Já falamos de poríferos, já falamos de selenterados, falamos de plateumintos, vermes achatados. Vamos chegar agora ao quarto grupo na escala evolutiva, onde nós falamos de vermes ainda, animais de corpo alongado. Mas nós temos helmintos, vermes de corpo cilíndrico, nemato. Então, nemateumintos ou nematóide nemato é cilíndrico, são vermes de corpo cilíndrico, diferente dos plateumintos, grupo que nós falamos anteriormente, que tinha o corpo achatado. Peraí, então fazendo uma analogia agora bem porca, porém didática, eu posso comparar com o macarrão. Enquanto o plateuminto era como o talharim, achatadinho, o nemateuminto nematóide é como um espaguete, cilíndrico. Ah, legal. Peraí, eles também são chamados, seu nome mais antigo, de asqueumintos, porque eram vermes que causavam asco, nojo, que podiam ser expelidos comumente pela abertura oral, pela abertura anal. Nós vamos até comentar um pouco disso. Nós vamos falar rapidamente das características gerais e das doenças. Nós vamos dividir em duas aulas. Agora, inicialmente, a gente vai falar apenas de uma, que é a ascaridíase, e depois vamos falar das demais, que é a ancilostomose, a enterobiose e a elefantíase. Ora, quais são as características do grupo, então? Nós vamos definir nemateumintos ou asqueumintos, como já dissemos, vermes, animais de corpo alongado, não tem apêndice nenhum do corpo, não tem pata, não tem antena, não tem nada disso. Alongado e cilíndrico. Onde vamos encontrá-los? Tanto na água quanto na terra, na água salgada e na água doce. E vamos ter indivíduos de vida livre, mas vamos discutir que alguns podem conseguir seu alimento às custas de outros seres. Vamos falar de alguns parasitas que afetam os seres humanos. Vamos falar de algumas doenças causadas por eles aqui no território brasileiro. Algumas doenças causadas por vermes nemateumintos são endêmicas de nosso território. Espera aí um pouquinho. Quando a gente fala agora em habitat terrestre, plateuminto, que era o grupo anterior, foi o primeiro a chegar na Terra, mas a cutícula, o revestimento externo do corpo era delgado, então eles hidratavam fácil. Então o plateuminto nunca ia ficar fora muito tempo da água, não podia ficar numa região muito seca, ele tinha que ficar num local terrestre úmido, margem de lago, por exemplo. Ah não, nemateuminto já consegue ir mais longe. Por quê? O que aconteceu na evolução? Eles adquiriram um revestimento externo, uma cutícula externa rígida, feita de proteína colágeno. Essa capinha, essa casquinha de colágeno, confere impermeabilização e proteção para o corpo. Então eles podem sobreviver mesmo em regiões agora um pouco mais secas. Vai ser deserto também, mas já dá para ir um pouquinho mais distante da água agora. Ora, quando falamos em características que aparecem na evolução, tem uma que chama atenção. O vestibular adora cobrar essas coisas. As características marcantes, as sinapomorfias. E aqui eu quero fazer um destaque. Tubo digestório surgiu nos selenterados, que é a cavidade onde lançamos enzimas digestivas para quebrar o alimento. Mas tubo digestório completo só surge aqui a primeira vez. Nós temos a boca para a entrada do alimento e o ânus. Peraí, esses seres então têm um poro para a entrada do alimento, ele vai ser quebrado, digerido, absorvido, os restos não absorvidos saem pelo ânus. Qual a vantagem adaptativa de ter boquianos? Isso aqui deve ser um negócio muito bom, porque daqui para frente, todo mundo na escala evolutiva, todos os demais filos animais apresentam isso. Nós veremos que ter o tubo digestório completo permite que o alimento entre por um lado e saia pelo outro, então você pode compartimentalizar o seu tubo digestório em diferentes órgãos. Estômago com um pH para digerir uma coisa, intestino com outro pH para digerir outra coisa. Os diferentes tipos de nutrientes orgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, poderão ser digeridos com mais eficiência em compartimentos especializados, cada um com uma enzima específica, num pH adequado. Então a digestão se torna mais eficiente. Além disso, você não precisa esperar os restos saírem agora, como no caso que só tinha a boca. Quando só tinha a boca, eu tinha que entrar o alimento, digerir, esperar os restos não digeridos saírem para depois me alimentar de novo. Agora não. Você pode se alimentar continuamente, porque vai entrar e não vai ter conflito, vai sair para o outro lado. Ou seja, você sempre vai manter o tubo digestório com alimento. Seu tubo digestório nunca vai estar vazio. Então você sempre está comendo alguma coisa, você sempre está mantendo agora o tubo digestório com nutrientes a serem quebrados, você sempre está fornecendo ao seu organismo os nutrientes que ele precisa. Moral da história, você diminui agora o intervalo entre as refeições. Você aumenta a frequência alimentar. Beleza. Além disso, merece destaque o sistema nervoso. O sistema nervoso não surgiu aqui pela primeira vez, surgiu lá nos selenterados.
A gente já teve cefalização em plateuminto, a gente já teve simetria bilateral que apareceu em plateuminto e continua aqui, mas merece destaque agora que o sistema nervoso é formado por um anel de nervos na região anterior do corpo, próximo à boca. Deste anel partem ramificações nervosas para o corpo, ao longo do corpo. E o sistema de excreção, que já tinha surgido no sistema excretor em plateumintos, continua aqui. Aqui nós temos dois grandes tubos ao longo do corpo, com uma ligação transversal entre eles. Parece uma letra H maiúscula, por isso que a gente fala de sistema de tubos em H. Em termos embrionários, a gente vai ver depois em outra aula, que esses seres apresentam uma cavidade embrionária pela primeira vez, mas essa cavidade é parcialmente limitada pela mesoderme, pelo terceiro folheto embrionário. Então eles são pseudocelomados. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes na aula de embriologia. Agora, vamos dar ênfase às doenças causadas por eles. Então, vamos começar a ver agora, vamos dividir a aula em duas. Nessa primeira aula, já vamos falar agora sobre a ascaridíase e depois sobre a ancilostomose ou necatoríase, ou também chamada de amarelão. Pois bem, o que essas doenças nos permitem agora? O que nós vamos ter que discutir de cada uma delas? Para cada doença, nós temos que preocupar com o nome da doença, nome científico do agente causador, como é que você pega a doença, transmissão, quais são os sintomas. A gente até vai usar uns termos clínicos, mas vocês não devem se preocupar em escrever com eles. Vocês têm que se preocupar em identificá-los no enunciado de uma questão e como é que eu posso evitar que outras pessoas fiquem doentes. Como é que eu posso evitar agora a contaminação, as medidas preventivas, profiláticas que nós temos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos falar da ascaridíase causada pela popular lombriga. Cuidado! Nome da doença é dado pelo gênero do agente causador. Nome científico, nomenclatura binomial. Ascaris lumbricoides. Vocês em prova têm que sublinhar. Aqui, como é um texto impresso, está em itálico. Quando é manuscrito, escrito à mão, tem que sublinhar. Primeiro nome, primeira letra maiúscula, resto tudo minúsculo. Tudo agora sublinhado. Vejam vocês que o que dá nome para a doença é o gênero do agente causador. Lá nos plateumintos nós não falamos na esquistossomose causada pelo Schistossoma mansoni, não falamos a teníase causada pela Taenia soli. Aqui nós temos o Ascaris lumbricoides causando ascaridíase. O nome do gênero determina o nome da doença. Não vamos escrever besteira na prova. Já vi gente na prova me escrever lumbriguíase e acho que veio da lombriga. Pelo amor de Deus, não. E aqui, ó, é Ascaris lumbricoides, é com C. A gente chega aqui e coloca com G, coloca lumbrigoides, lembra da lombriga. Cuidado. Se acontecer isso no vestibular, se errar isso, vai ser descontado. A grafia correta do nome científico é premissa necessária. Beleza. Como é que é esse verme? Nós vamos ter macho e fêmea com mais ou menos 14 centímetros de comprimento cada um. Esses vermes são endoparasitas, ficam dentro do nosso corpo, digenéticos. Monogenéticos. Tem apenas um hospedeiro, desculpem. Tem apenas um hospedeiro agora que será humano. O ciclo é direto de uma pessoa para outra. Mas como é que acontece isso? Vamos dar uma olhada aqui no ciclo. Se vocês puderem observar aqui embaixo, onde está a letra G, aqui à direita de vocês, nós temos o macho e a fêmea no interior do intestino. Existe, isso já vem no vestibular, um dimorfismo sexual nos nemateumintos. D2 morfoforma. Tem diferença evidente entre o macho e a fêmea. A fêmea é maior, o macho é menor e o macho apresenta um gancho copulatório no final do corpo. O macho apresenta o finalzinho do corpo especializado para segurar a fêmea e poder fazer agora a troca de gametas. Feito. Então, nós veremos que os nemateumintos agora, no caso, o Ascaris lumbricoides, que nós temos macho e fêmea diferenciados. Deixa só eu fechar aqui direitinho, não atrapalhar a visualização. Beleza. O macho e a fêmea diferenciados se encontram no intestino, eles comem o que a gente come, então eles se alimentam do que nós estamos ingerindo, por isso que popularmente o pessoal fala, nossa, esse cara está comendo demais, esse cara comeu 30 pedaços de pizza no rodízio. Certeza que está com lombriga, certeza que está com verme. Porque mesmo em vigência de bom apetite, você vai continuar com fome. E na verdade, quem está comendo são eles. Eles se aproveitam do alimento que você está ingerindo. Beleza. Aí, macho e fêmea, você chega a ter dezenas, em alguns casos até centenas de vermes no intestino. Eles vão reproduzir, a fêmea vai liberar os ovos, e os ovos, como vocês podem ver aqui no esquema, embrionados, são arrastados com fluxo fecal pelo intestino até serem eliminados
organismo com o bolo fecal. Quando a pessoa defeca, ela elimina esses ovos agora para o meio. Mas peraí, e agora? O problema é quando você não tem estrutura de saneamento básico, você não tem tratamento de esgoto, você não tem fossa séptica e as fezes da pessoa contaminada vão direto para o ambiente, caem direto no solo. Aí o que vai acontecer? Este ovo aqui no canto superior esquerdo, embrionado, é levado pela água da chuva, ele é microscópico, ele vai ser levado pela água da chuva agora para uma mina de água, para um lago, para um açude. E essa água vai ser usada agora ou direto para a ingestão das pessoas, as pessoas vão beber essa água sem tratamento, ou essa água é usada para irrigar vegetais. Consequentemente, o que acontece? Os ovos ficam presos aos vegetais. Quando a pessoa ingere a água contaminada ou os vegetais contaminados, o ovo cai no tubo digestório, desce pelo esôfago, cai no estômago, resiste ao pH ácido do estômago, vai no intestino. Quando ele chega lá no intestino delgado, eclode. Olhem aqui na letra B, sai uma larva microscópica. Essa larva, abre aspas, ela quer ficar aqui, mas ela não pode. Fecha aspas. Como assim? Ora, os vermes adultos ficam no intestino, mas essa larva ainda é muito pequena. Se ela ficar aqui nesse momento, ela não consegue agora ir contra o fluxo intestinal. Ela vai ser eliminada, ela corre o risco de ser eliminada do hospedeiro. Então, o que acontece? Essa larva não fica no tubo digestório ainda. Para evitar a eliminação do corpo, essa larva ainda é muito pequena, ela atravessa a parede do intestino, vem aqui para o C, cai no vaso sanguíneo. Ela vem para a corrente sanguínea, ela vem para o sangue. E no sangue vai ter nutriente à vontade para ela, porque o sangue já pega os nutrientes ingeridos e leva pelo corpo. Então essa larva vai ficar um tempo nos vasos sanguíneos, fazer um tour pelo seu corpo, você até vai ter uma reação inicial agora a presença dele, uma febrezinha e tal, você não consegue eliminar com o seu sistema imune. Esse verme vai passar pelo corpo inteiro, sistema circulatório, passa pela cabeça, passa pelos membros e ele vai crescendo. Quando ele chegar num tamanho próximo de 1 centímetro, ele está muito grande para passar pelos vasos menores dos membros e da cabeça. Aí ele vem aqui para o tronco. Quando ele passar pelo coração, depois do coração ele vai para o pulmão. Quando ele chegar nos capilares pulmonares, o que vai acontecer? A larva fica presa, já é quase um adulto. Ela fica presa no capilar pulmonar. Aí ela se debate no capilar, estoura o alvéolo, cai no pulmão. Derrama-se sangue no pulmão nesse momento. Esse sangue atrapalha as trocas gasosas, atrapalha a hematose, forma uma barreira física contra a troca de gases com o sangue. O que vai acontecer? Você não consegue respirar direito, você tosse. Porque a tosse é o ato reflexo para eliminar alguma coisa atrapalhando a troca gasosa. Quando você tossir, vai sair sangue. Esse é o momento em que muitas pessoas confundem essa passagem do ciclo com pneumonia ou tuberculose, que são infecções bacterianas que podem levar a pessoa a expelir sangue. Aí você vai lá no posto de saúde, fala que está cuspindo sangue, o médico inexperiente, infelizmente, pode acabar agora não fazendo o exame direito, às vezes até nem tem condição de fazer um raio-x adequado, e aí fala, não, toma esse antibiótico então e beleza. Alguns dias o sangue para. Ah, mas foi com o antibiótico que fez efeito? Não, foi porque o verme saiu dali. Cicatrizou agora o pulmão, acabou o problema e o verme foi embora. Peraí, por que o verme não fica ali? Porque ele não tem comida para ele. Ele tem que comer o que a gente come. Ué, mas onde vai ter comida para ele? Então, lá no intestino. Então, o que esse verme aqui no pulmão faz? Sobe, bronquíolos, brônquios, laringe, faringe, desce. Esôfago, estômago, intestino delgado e agora sim nós teremos, como são vários vermes normalmente que a pessoa tem, pelo menos um casal vai formar aqui no intestino. Então existe uma passagem do ciclo pelo sistema digestório, pelo sistema circulatório, pelo respiratório para voltar para o digestório posteriormente. Também já foi questão de vestibular. E aí você tem sintomas que te causam inflamação, mas você confunde agora com uma infecção. Beleza. Peraí, como é que eu posso então evidenciar isso? Olha aqui o ovo dele microscópico que a gente encontra na água e olha o tamanho médio do verme adulto que chega entre 12 e 14 centímetros de comprimento. E como é que é esse verme adulto lá no intestino? Dá uma olhadinha aqui, galera. Olha aqui, ó. Isso é uma colonoscopia, aquele exame que você coloca uma câmera agora entrando pelo final do tubo digestório. E aqui vocês conseguem ver, ó, o verme. Olha a lombriguinha aqui dentro, no interior do intestino. Ele vai ter uma manifestação errática, porque ele vai se locomover de um lado para outro buscando alimento. Espera aí, então eu vou me sentir fraco,
Sim, e como é que eu faço para expelir esse animal? Aí você toma um famoso vermífugo. Mas como é que eu posso evitar esse animal? Esse é o ponto mais importante. Então vamos lá, eu tenho que bloquear esse ciclo. Eu tenho que parar esse ciclo de alguma maneira. A primeira maneira seria evitar que as fezes contaminadas chegassem no ambiente. Oferecer à população estrutura de saneamento básico. Mas infelizmente mesmo algumas favelas, alguns bairros periféricos em grandes e médias cidades não oferecem isso. E aí favorece a continuidade da doença. Em segundo lugar, você não pode permitir que a pessoa realize a ingestão de água ou vegetais contaminados. Então você tem que dar a condição deles comprarem filtro, você tem que ensinar eles agora a lavar adequadamente, mesmo que seja com água corrente, já ajuda os vegetais. Deixar agora de molho um pouquinho no vinagre também ajuda. Você tem que lavar bem os vegetais e tratar a água para evitar a contaminação. Tudo bem? Todos esses termos estão colocados aqui para vocês. Então você pode ter agora no intestino obstrução, torção intestinal e localizações erráticas, porque ele fica se mexendo de um lado para outro. Tá? De vez em quando, a pessoa está tão infestada que alguns sobem dos pulmões agora, ao invés de descer para o intestino, quando a pessoa está deitada, está dormindo, eles continuam e saem até pela cavidade oral, chegam a sair pela boca. Tá? Então, a estrutura que a gente tem para evitar isso é muito simples. Saneamento básico e a lavagem adequada de vegetais e o tratamento da água. Tudo bem? Sem problemas? Belezinha, galera? Vamos parar por aqui, então. Isso aqui fecha essa nossa primeira aula de nemateumintos, onde a gente já deu a noção geral do grupo e viu a primeira doença. Depois a gente vai falar nas demais. Aquele abraço, até mais!